Ó, eu vou falar do Dunga, eu quero a opinião de vocês. Deixa eu mandar um abraço antes para o Michael Jackson. Não é Michael Jackson, é o Michael Jackson, que ontem é um garotinho, que ontem nos abordou ali em Lourdes e tal, falou que assiste os Donos da Bola, deu notícia de tudo do programa, falou até do Felipe, que fica lá no suíte. Grande Felipe. Então, Michael Jackson, aí eu fui falar Michael Jackson, não, eu sou brasileiro, é Michael Jackson. Então, um abraço para você, obrigado. Ele é esperto, ele vende chocolate lá nos bares ali de Lourdes. Aí ontem ele não estava vendendo, eu falei, pô, mas você vende chocolate? Cadê o chocolate? Ele disse, não, hoje eu estou só pedindo dinheiro, hoje é minha folga. E saiu com o bolso cheio, Michael Jackson. E tem um garoto também, que o Stanley estiver ali fora, pode me ajudar, não sei o nome dele, ele vende bala fazendo beatbox, cara, muito louco, e voz de locutora, assim, um talento absurdo, que vai estar aqui, inclusive, na sexta-feira no Brasil Gente, vai participar, aí vocês vão ver um pouco do talento de rua, porque a rua está cheia de talentos. Fantástico. E, ó, Júlio Prado, contrata o cara tem que ser nosso merchandete aqui, posso chamar de merchandete? Enfim, só não vai vestir biquíni, mas ele é talento, então tem que contratar esse menino, o povo gosta desses troços meio loucos. Gosta assim. mesmo. Bom, a hashtag, os Donos da Bola MG e a enquete, você gostou da volta do Dunga à seleção? Não. Tá aí, ó, tá aí na tela. Então você vai votar. Daqui a pouco vamos registrar. Hoje, o compromisso de 32 tweets sendo registrados. A gente pode influenciar? Eu vou começar. Não, eu acho que você já influencia negativamente pela opinião contrária, né? Exatamente. Pela opinião contrária. Então começo com você, Edmara. A volta do Dunga à seleção, por gentileza. A palavra é sua. Fora o inacreditável de ontem, eu resumiria numa palavra, numa frase que ele disse durante a coletiva, que não acrescentou nada com nada, né? A gente teve uma pergunta de um jornalista só que apertou um pouco mais o Dunga efetivamente naquilo que todo mundo queria ouvir, mas ele disse o seguinte, que nessa Copa do Mundo ele só viu de equipe ofensiva o Chile. Então, acho que está resumido. Né? Se a gente fala de modernidade, de histórico... Falou. Porque eu vi a entrevista, mas essa parte falou, não tive o prazer. Que ele gostou, que ele viu o Chile como a equipe ofensiva. O restante... Aqui, olha o discurso retrógrado. O restante fazia... se segurava ali atrás, né, fazia uma retranca e saía no contra-ataque. Olha que simplicidade de informação. Estou notando na sua explanação que você é a favor de um discurso perfeito, mas depois do cara chegar na seleção e não fazer nada. Não, eu sou a favor do conhecimento. Segundo ele, esse questionamento que a gente faz de conhecimento, o que ele viu, o que ele não viu, que ele não treinou times porque ele não quis, que ele teve muitas propostas, mas que ele conversou com muita gente ligada ao futebol. Pelo visto, não foi exatamente com o que a gente gostaria. Me preocupa até menos a questão do Dunga e muito mais a questão do Gilmar ser o coordenador técnico disso tudo. E eu não gosto de ação entre amigos. E o que a gente ouviu do Gilmar na coletiva foi o seguinte, eu conheço o Dunga desde 86, eu acho, quando ele chegou lá no Inter, eu já estava lá, e o nosso trabalho, ele pensa como eu e eu penso como ele. Então é assustador, eu acho que se a gente esperava que fosse ruim, talvez seja pior ainda do que a gente imaginava. Tomara que você de casa não seja influenciado pelo pessimismo instalado. Não, estou falando sério. Vocês estão rindo, mas o papo é sério. O pessimismo instalado no programa. É um negócio impressionante. Fala você, Brasil, boa tarde. Boa tarde. Daqui a pouco você fala no jornal, manda abraço, por gentileza. Já vai tudo no... Olha, quero dizer o seguinte. Existe porão. Eu achei que a seleção com Dunga chegou no porão. Porque antes tinha um patamar em cima que já era horrível com o Filipão. E aí a gente foi pro porão com o Dunga. Um absurdo, um retrocesso. O maior retrocesso da história do futebol. Se você tivesse sido treinador da seleção, o Cadu, eu, Edmara, qualquer um, o torcedor, o telespectador, teria tido os mesmos números do Dunga. Porque jogou contra muita bala, contra seleções números, né? Credenciadas, não obteve resultados tão bons. Então virar e falar número. Foi até o contrário. Ele foi bem contra as seleções fortes. Mas pegou muita e foi mal contra as seleções fracas. Eu detesto o Dunga, detesto. Mas, Cadu, ele não perdeu para nenhum campeão do mundo. Mas vai chegar a sua vez de falar, Cadu, por gentileza. Um futebol tão nivelado e com tanta ascensão de seleções como naquela época. Era uma época muito diferente. O Brasil tinha uma seleção com talentos. Você tinha Robinho, você tinha Kaká, você tinha jogadores vivendo um momento muito melhor, até nossos laterais. Então ali era obrigação de obter resultado. Tá? Agora, quando o Dunga se espelha e se baseia apenas nisso, para mim é uma balela. Ele não fez por merecer a volta à seleção brasileira. Quando eu olho o Gilmar Rinaldi, o que o Gilmar fez para ser diretor da CBF, o que o credencia? Se você pega o René Simões, é um cara que você pode virar e falar, não gosto, tem uma mentalidade muito humanista, seja o que for, mas ele está apto a isso. Agora, Gilmar Rinaldi, o que ele é? Empresário de jogador até ontem, até anteontem. O que mais ele fez
para ser o diretor da CBF, não entendo. Então, para mim, o Dunga foi a opção cômoda para a seleção ter um Anderson Silva à frente, protegendo a porrada do Marinho e do Marco Polo. O Vander Dutra está dizendo ali, quando muitos... Apagou, mas eu... voltou. Obrigado aí, Felipe. Quando muitos entendidos de futebol estão contra, agora sim acredito no equilíbrio e resgate do bom trabalho. Força Dunga. O Vander Dutra está dizendo. Para contrapor ao que disse agora o excelentíssimo senhor Júnior Brasil, eu tenho aqui alguns números. O Júnior tem um sorriso fácil, mas quando a câmera fecha, a coisa muda aqui no estúdio. Então é o seguinte, em 60 jogos, o Dunga tem 42 vitórias, 12 empates e 6 derrotas, foram 127 gols marcados e apenas 41 gols sofridos, 67% de aproveitamento é o que o Dunga teve na seleção. Isso é pouco para avaliar? É o mesmo aproveitamento de todos os últimos treinadores. No Inter, 10 meses, ganhou o quê? Nada. O que mais que ele dirigiu? Cadu, agora você fala, Cadu. Mais nada. Olha, boa tarde a todos. O quinteto da seleção, Gilmar, Galo, Dunga, Marinho e Del Nero, para mim não poderia ser pior. Eu acho horroroso esse quinteto. Entre eles, o Dunga é até o menos ruim, não que seja bom, longe disso, mas o Gilmar e o Galo, para mim, são piores. O Galo, gente, foi um jogador mediano, né, com alguns bons momentos, depois nunca apresentou nada de conteúdo no futebol e virou uma espécie, assim, de guru do futebol brasileiro. Deus vai mudar tudo. Calma. Estão falando do Dunga. Então vamos lá, Dunga, ele teve um retrospecto bom em números e vitórias contra campeões do mundo. Ele não perdeu nenhum jogo contra seleções que foram campeãs do mundo. E foram mais de 10 jogos. Isso ele tem. Então, muita gente usa esse número para defender a presença desse treinador. Mas a gente tem que defender e lembrar que ele, por exemplo, empatou 0-0 com a Bolívia no Brasil, empatou 0-0 com a Colômbia no nosso país, quando a Colômbia estava mal. Ele conseguiu bater a marca de ficar 312 minutos sem fazer gols em solo brasileiro, também bateu essa marca negativa. Então, houve também os momentos negativos do Dunga, que durante o seu trabalho teve adeus Dunga, fora Dunga, xingamento para ele no estádio brasileiro. Mineirão, né? Foi vaiado no Mineirão. Foi vaiado várias vezes. Ficou louco da vida, chamado de burro. E tal. O negócio é o seguinte, Everton, para resumir. Todo mundo saiu com a impressão que o futebol brasileiro precisa de conhecimento, de conteúdo, de calma, de tática. De um treinador que saia daquele padrão xerifão. E o Dunga, mesmo quem gosta do Dunga, não ousa dizer que o Dunga é tático. Gosta dele por outros motivos, que são válidos, que eu respeito. Mas todo mundo tem na cabeça hoje que o o Brasil precisa é outra coisa. E veio justamente um técnico do passado. Olha, ele chegou em 2006... porque o argumento era que o Brasil estava afastado do povo, que o Brasil precisava de alguém para levantar a amarelinha de novo. Eu já discordava daquilo na época, porque o Brasil perdeu para a França em 2006, que era um time que tinha só Zidane e Henry. Você é um pessimista nato, ídolo. Um pouco. Você é um pessimista nato. Mas ele queria resgatar com ele. Eu nunca vi vocês elogiarem ninguém. Quando é que vocês lembram de uma solução? Nós pedimos o Tite aqui. Eu gosto do Tite, gosto do Marcelo Oliveira, gosto do Muricy, gosto do Cuca. Ok. Agora vamos falar de treinadores que efetivamente passaram pela seleção. Desde a época que se entende como gente. Qual que você elogiou, cara? Pô, mas a seleção... horroroso. Peraí, mas a seleção consegue... agora foi péssimo. Eu não gosto da CBF, eu sou um crítico da CBF desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu comecei a acompanhar futebol. E realmente, eu até elogiei alguns, e daqui a pouco eu falo, mas, até porque depende do momento, né? O Parreira já foi outra pessoa do que ele é hoje. Não que ele... Nunca achei o Parreira maravilhoso, mas ele já foi aceitável. Eu quero ver hoje o Dunga dividindo tela com o Cadu Donelli. Por gentileza, põe o Dunga do lado do Cadu pra mim na tela, por favor. Deixa eu ver o Dunga. Pode falando. Se você justificar por que o Dunga merece ser o técnico da seleção, porque não merece. O Dunga, para propor uma renovação, o que ele fez... Peraí, não pode falar, Cadu. O que ele tem de mentalidade para isso? Quanto o Brasil pra mim, ô Fabrício? Eu concordo com você e foi até bacana você falar isso aí da CBF, porque é outra coisa para criticar. É impressionante. O Brasil já teve 4 retornos de treinadores nos últimos anos. Eles sempre vão nos mesmos. O Parreira já foi e já voltou. O Filipão já foi e já voltou. O Zagallo já foi e já voltou. E agora o Dunga. É impressionante. Isso acontece só no Brasil. Como que vão voltando sempre o treinador. Então, é difícil de elogiar mesmo, porque são sempre os mesmos, e a CBF está sempre com escolhas erradas, e sempre na política
na política ou no populismo. A CBF é uma coisa ou outra. O mérito, a técnica, nunca é o certo. O Tite não foi amigo do André Chang. E nem é tanto. E nem é tanto. Certíssimo isso que você está falando pela meritocracia que não acontece. É político, a questão é política. E aí a gente pega e olha, aquele cara que se modernizou, foi para a Europa um tempo, o Tite está com uma nova filosofia, ele não tem um espaço. Agora me diz o que o Dunga... Coitado, a gente olha e vira para ele e fala, ele está credenciado a propor uma renovação. Não vejo isso nele, não é do perfil dele, não é da essência dele. Você acha que ele vai ter humildade de ir lá e procurar os caras e falar assim, aqui, deixa eu te falar, me explica o que foi que você fez de diferente. Copa do Mundo, quero talento, ele teve a capacidade de falar que a maior dificuldade que nós enfrentamos em termos de futebol sul-americano é a nossa língua. Ele falou agora na coletiva. Eu só acho que vocês estão colocando o Tite como salvador da pátria. Não. Poderia ser o Cuca, poderia ser o Marcelo Oliveira. Qual é? Outros nomes existem. Sabe o que eu estava pensando ontem? A gente fala tanto assim, o Fábio nunca foi para a seleção, né? Efetivamente não mereceu. Tal jogador não teve merecimento. O Alex nunca foi. O Dirceu Lopes nunca foi, não sei quem foi. Quando o treinador faz um bom trabalho, aí vamos falar dos dois últimos que fizeram efetivamente grandes trabalhos aqui, a gente coloca 3, o Tite, na sequência, o Cuca e o Marcelo Oliveira. Tá bom, esses caras desistem então de seleção? Porque ela não é merecimento? Porque não é quem faz o melhor jogo? É quem vai ofensivo? É quem muda o futebol? É o Marcelo pensando um futebol diferente do Cruzeiro? Acho que eles têm que jogar menos, Mari, e ficar mais amigo das pessoas certas. Eu não sei, o que eles têm que fazer? O que eles têm que fazer? É isso. Só duas coisas do Dunga que me marcaram muito. Numa entrevista do Internacional, aí o cara lá, o jornalista, fez uma pergunta para ele virou e falou, vem cá, você está ganhando algum presentinho para fazer essa pergunta? Ou seja, você se o questiona é porque tem algo por trás. Agora, ele é a retidão em pessoa. E outra coisa, eu não esqueço, não lembro qual jogo, Brasil e Argentina, ele vira para o Jorginho. Quem que é aquele cara lá da Argentina, o Jorginho? Não sei também não. Eu também não sei. Como que você vai enfrentar uma seleção da Argentina e você desconhece um jogador argentino? Isso a gente está falando de um ano ou mês atrás. Vocês estão há 20 minutos. Espera aí, porque ele trabalha muito, ele não tem tempo de ver. Não é o trabalho dele, entendeu? Peraí. Vocês estão há 20 minutos levantando os pontos positivos. Mas reconhecer... Espera aí que eu estou falando. Reconhecer que o cara foi lá, perdeu para a Holanda na Copa. Mas olha a caminhada do cara até ele chegar na Copa. Filipão isso não tem valor nenhum. Fez não. Agora, o Filipão foi nessa final e ele saiu aonde? Ele saiu nas quartas. Então você reconhece que o trabalho do Filipão agora na Copa foi péssimo. Não, peraí. Mas você não pode então você reconhece. Peraí, deixa eu falar. Vocês vão deixar eu falar? Vocês reconhecem então, pelo que você diz, Brasil, seu argumento é de que o Filipão fez uma campanha melhor nesta Copa do que o Dunga na outra Copa. Porque saiu na semifinal e o Dunga saiu nas quartas. Não, eu achei essa pior, porque foi um vexame. Foi um vexame, mas então onde foi? Exatamente. Mas isso não tem nada a ver com o mérito do Dunga. Não, eu quero que você só reconheça que o cara tem mérito, sim. Mérito o quê? Não tem. Ele não levou Neymar, não teve a ousadia de colocar os meninos para jogar, não levou Neymar, não levou o Ganso, colocou uma seleção que jogava a gente não. O melhor momento do primeiro tempo controlando. Estou dizendo assim, na época, o maior questionamento que se fez foi exatamente a ausência do Neymar, ao Ganso que ele não levou, a inovação, já era a inovação que não acontecia. Força de Mara, que perdeu. Mas, se tivesse ganhado a Copa, ninguém lembrava de Neymar e Ganso. Nós estamos falando de ousadia, de modernidade. Ousadia e alegria. Cara, muito Everton. E foi a Alemanha foi ousadia. O cara que não viu isso, o cara que não viu isso há 4 anos atrás, como é que você quer que ele veja uma outra história hoje? Que foi comentarista esportivo. Vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Foi comentarista de uma televisão aí, Equador, agora na Copa. Parreira, eu via ele mesmo. Ele estava... O Parreira ganhou uma Copa em 94, levando com ele para a Copa as mesmas críticas, tudo que vocês estão falando aqui. Não estou defendendo, dizendo que o Parreira é um gênio do futebol, não. 50 mil vezes foi campeão. Mas ainda assim, Hoje não, melhor currículo. Hoje não, mas naquela época era um cara estudioso, um cara que tinha um currículo, um cara que acompanhava, conhecia um preparador físico. O Felipe que ganhou a Copa do Mundo também, só que o tempo passa. Fala, não, Pita também, gosta do bom vinho, mas depois, hoje em dia, não dá para comparar. Agora, que o Parreira chegou à seleção por força política, eu não tenho a menor dúvida disso. Olha aqui, Peraí que eu estou falando. Vocês estão criticando a chegada do Dunga, dizendo que foi político.
Mas o Parreira também foi, o Filipão também foi, o Zagallo também foi. Não, de mudar isso, você apoia a continuidade do erro? Não, peraí. Você apoia a continuidade do erro? Não, estão entendendo. Eu vou desenhar. Traz uma lousa. Traz a lousa, então. Traz uma lousa. Mesmo, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, se é para renovar, o Dunga não era o nome. Certíssimo. Mas, pelo visto, não vai haver renovação. Certíssimo. Voltaram com o Dunga, para mim já quebrou. Não existe renovação com o Dunga de volta. Nem com o Gilmar. Mas vejo, na primeira vez da seleção brasileira, o perfil mas vejo qualidade no trabalho do Dunga para corrigir os problemas. Mas ele não precisa renovar? E o Dunga não tem culpa da safra do futebol brasileiro atual ser a safra do mimimi e do chororô. Ele vai tentar quebrar isso. Qualidade no futebol nós temos. E outra coisa, vocês estão cobrando. Peraí que eu estou falando. Vocês estão cobrando. Vocês estão cobrando. Peraí que eu estou falando, gente. Então fala aí, toca o programa. Pronto. A gente vai falar disso. Então vamos lá, não. O problema não é qual que é a diferença do Filipão e do Dunga? Deixa eu falar uma coisa. Tá chorando lá fora. Quero falar pra vocês, o Everton tá ali fora e tá chorando. Ele fala do Thiago, ele fala do Daniel e ele tá chorando também, tá ali. E na pelada aqui da Band, volta pro nosso coração. todos os cinegrafistas já tinham batido pênalti e ele ainda não, ele afinou. Eu vou falar aqui, ó, da parte política da CBF. O Gilmar frequenta a Federação Paulista. Ele é próximo do Marco Polo Del Nero. Logo foi chamado por causa disso. Amigão. E o Dunga é amigo do Gilmar. Foi chamado por causa disso. Vai lá, quem Olha que vai? como as coisas também que são vai, decididas. Tafarel, é todo mundo. Uma pena não poder ficar de fora ali, que eu tenho compromissos comerciais aqui. Muita gente deve estar achando em casa, que teatro. Se recuperou? Cara, se recuperou? É que vocês são muito incoerentes no que vocês falam. A gente está sendo super coerente. É uma incoerência bruta, cara. O que você admitiu que o Dunga não é o cara da renovação e o que o Brasil precisa se renovar. Júnior, eu aprendi uma coisa na minha vida, que é o seguinte, quando você vem com a reclamação, você traz para mim a solução. Mas então, eu estou falando. Tite. Então o Tite aí resolveria todos os problemas. Mas não vi ninguém falar de trocar, de mexer em federações, de mexer na base. Então se o Dunga não der certo na seleção daqui para frente, a culpa é do Dunga. Não, porque ele é dentro de campo. Mas ele não é o cara para trazer a solução. Ô Ido, você acha que se o Tite chegasse lá, assumisse a seleção hoje, põe o Tite lá hoje na coletiva, o Tite assumiu a seleção, ele resolveria os problemas? Ele ganharia a Copa? Eu abri o meu comentário dizendo que dos 5 homens fortes da CBF, o Dunga é o menos ruim. Então, não estou falando que o problema é só o Dunga. Eu não concordo com a escolha dele, porque você pediu para a gente comentar do treinador. Agora, eu acho o Marinho pior, eu acho o Del Nero pior, o Gilmar pior e o Galo pior. Então, eu também acho que a reforma tem que ser mais ampla na CBF. Claro. Só que o Dunga, que foi o treinador, também não deixa de ser um erro só porque tem gente pior e porque a reforma tem que ser mais ampla. E só uma notícia boa, a gente está falando de enquete, daqui a pouco a gente começa a falar dos resultados aqui. Todas as enquetes nacionais, gente, o Marcelo Oliveira estava ganhando. Isso já é uma boa notícia. Inclusive, ESPN, Sport TV, Band Esportes, Fox Sports, todos esses canais fazendo sondagens, 48%. Isso com lista, assim, com 10 treinadores. Então, é uma notícia boa que pelo menos as pessoas estão reconhecendo quem merece. Mas eu só lamento quem votou, dos 48% que votaram no Marcelo Oliveira, terem demorado 4 anos para notar que ele é esse treinador que vocês estão vendo aí. Só lamento. Mas antes, 4 anos atrás, ele nem treinava. Agora, o título que quando ele pegou o Curitiba, levou para a Copa do Brasil, aí pegou o Curitiba no final da Copa do Brasil, aí pegou o Cruzeiro, e inclusive eu critiquei a vinda dele, mas é sempre bom destacar que quando nós criticamos a vinda do Marcelo, as perspectivas não eram boas. Palavras do Alexandre Matos aqui no programa, então é bom destacar. E não vem com esse papo de rejeição, não, que a rejeição do Marcelo quando ele veio, porque todo mundo falou, e o Dunga falou já a rejeição. A rejeição do Marcelo quando ele veio para o Cruzeiro foi a rejeição de um cara que tinha uma história com o principal rival, que era o Atlético, que é uma bobagem, mas foi essa a rejeição. A rejeição que o Cuca teve quando veio para o Atlético foi a mesma rejeição do Marcelo, de um cara que tinha feito um outro trabalho fantástico no principal rival. Com as grandes então não mistura as coisas, porque as pessoas têm mania de misturar as coisas. Uma coisa não tem nada a ver com outra. A rejeição do Dunga é ao trabalho do Dunga, que é praticamente inexistente. E quando você fala, Eva, com relação às federações, você está coberto de razão. Precisamos mexer na base, precisamos mudar a mentalidade das bases dos clubes, precisamos fazer e se mirar no exemplo da Alemanha mesmo, que foi buscar o talento no interior. Nós já cansamos de falar aqui sobre os campeonatos. Campeonato regional não dá, tem que ter um campeonato durante o ano inteiro. Mudar toda uma filosofia. Agora, com o Gilmar vai mudar?
Com Dunga vai mudar? Aqui o Gilmar já quer o quê? Não, quer viajar, a gente ir ali, rodar ali, mas aí que tá. Se o cara não viaja para conhecer o que tá bom lá fora, vocês criticam. Mas não é ele, não. Aí, mas não cara, é ele que você não sabe se ele vai levar o Dunga. Você não sabe. Olha aqui, vamos dar um tempo nessa discussão aqui, que tá muito boa. Por mim ficava 1 hora falando, mas nós não podemos. Então é o seguinte, eu preciso falar agora do técnico Levir Coupe, que mostrou no treino de ontem um time que deve entrar em campo contra o Lanús amanhã no Mineirão. A única novidade do time que jogou na Argentina, deve ser o capitão Hever. Acompanhe na reportagem de Ricardo Félix. Veja aí. Sem mistério, Levir Coupe mostrou o time que deve disputar a final da Recopa. 2 mudanças em relação ao primeiro jogo contra o Lanús na Argentina. Jô no lugar de André e a volta do zagueiro Hever. Estou de volta, graças a Deus não senti nada no treinamento. Espero que na quarta-feira seja como no treino de hoje, sem dor, para que eu possa ajudar meus companheiros dentro de campo. Durante o treinamento coletivo, Tardelli levou um pisão no pé. Foi atendido. Não passou de um susto. Está confirmadíssimo e à espera, quem sabe, de um golzinho na quarta. O gol de número 100 pelo Galo. É histórico e entrando para a história do clube, né? Isso que é o que mais me deixa motivado para esse jogo de quarta-feira. Mais uma final inédita para o Atlético. E mais uma vez no maior palco do futebol mineiro. A final da Recopa Sul-Americana não vai ser no Independência, e sim no Mineirão. Um palco de recentes e excelentes recordações para o Atlético. Título mineiro de 2013. Título da Libertadores também em 2013. Nas 2 ocasiões, o capitão era ele, Hever. Todos os dias que eu chego aqui, eu vejo aquele outdoor na frente do CT, então isso faz com que você lembre desses momentos que vão ficar marcados na minha vida. Por conta de lesões este ano, Hever pouco jogou. A braçadeira de capitão foi parar com o Leonardo Silva. E agora, se o Atlético conquistar o título, como fica? Isso não foi decidido ainda, mas eu acredito que se ficar com o Leonardo Silva, está num bom braço, tem uma história muito, muito legal aqui no Atlético e a todo o merecimento dele também. O importante, claro, é conquistar a taça. O Felipe está me informando aqui que essa hashtag, os donos da bola MG, que tratou da questão do Dunga, 79% de rejeição de quem participou. É muita gente, é muita rejeição. Ele falou que não tem 79%. Das outras pesquisas que vocês viram, foi mais ou menos nessa é um pouco pior. 89%. Você conseguiu angariar uns bons 10% com o seu carisma. Obrigado. Carisma não. Então é o seguinte, agora nós vamos lançar outra. Vai começar agora. Já está na tela. Hashtag os donos da bola MG. Ronaldinho Gaúcho deveria ser titular na final da Recopa amanhã. Gostaria da sua participação. É só no Twitter digitar a hashtag os donos da bola MG. Me tira a sua opinião e daqui a pouco o Felipe nos passa aqui. Vamos registrar alguns tweets aí durante a discussão aqui, as opiniões. Você vê na tela aí a opinião do torcedor, do telespectador de casa, ok? Eu começo com você, Ídolo, por gentileza. Sobre a hashtag, a gente vai falar do Galo como um todo para o jogo de amanhã, mas sobre a hashtag, essa questão envolvendo o Ronaldinho, na sua opinião, ele deve ser titular amanhã contra o Lanús? Não, calaria o Guilherme, não colocaria o Ronaldinho, não. E aí, Brasil? Também não tem lógica. Ele não pôde jogar contra o Bahia. Vai jogar agora na decisão, quando ele precisava ganhar ritmo. Ele não foi. Agora, o que mais me preocupa é Ronaldinho deve jogar a despedida do Deco. No fim de semana, gente, que o Atlético não libere. O Deco não paga salário de Ronaldinho. Titular, entendeu? O Ronaldinho tem que estar aqui, tem que estar treinando, ganhando condição física. Não é fazendo despedida de Deco, não. O Deco já é um grande empresário, né? Às vezes ele vai e nem volta, já arruma uma transferência. Agora, sabe o que mais me preocupa nessa história toda? Não é nem a questão do Ronaldinho. Eu acho que ele não deve jogar, acho que deve ser o Guilherme titular. Mas sabe o que mais preocupou? Foi a informação que o Léo Gomes trouxe hoje de manhã na Band News FM, de que o Guilherme não renova o contrato. Opa. Essa é a informação do Léo Gomes e na nossa participação no Giro Esportivo hoje na Band News, ele trouxe essa informação e isso me preocupou muito. Por quê? A partir de agora ele já pode assinar até pré-contrato. Né? Obviamente ele continua no Atlético. Não. O contrato dele acaba no final do ano. No final do ano. E aí ele não renova, isso já foi informado. E o interessante é que a informação que a gente tinha é que estava muito perto de um acerto, que o Guilherme não seria liberado, porque ele foi investimento muito... Estou te falando, Léo Gomes. Se ele não renovar, o Atlético não ganha nada. Aliás,
Se ele assinar um pré-contrato com outro clube, o Atlético não ganha absolutamente nada do Guilherme. Exatamente isso. Bom, aí já vamos partir para um negócio muito sério. Porque pagou-se muito caro pelo Guilherme. O custo-benefício durante esse período não foi dos melhores. Agora que o cara começou a engrenar e virou meio que, 70% do torcedor pede ele como titular. O clube não renova. Será que está aí a explicação? Mas é aí. Então, olha só. Então, olha só. Está aí a explicação, então, por que ele não se transforma em titular? Porque, vamos ser sinceros, mesmo com a necessidade... Mas olha só, Cadu, eu acho que tudo a gente tem que pensar, porque está aí a CBF e todo mundo mostrando para a gente. A gente tem pedido tanto a questão do Guilherme como titular. Não tem pedido nesses últimos tempos? Claro. A informação que a gente tinha é que ele estava acertando a renovação do contrato. Aí o Léo Gomide traz essa informação hoje de manhã na Band News, que apurando, ele teve as informações das fontes que o Léo tem, e são todas sempre muito boas, as informações que o Léo traz muito bem checadas, que ele não vai renovar o contrato. E ele vai poder, a partir de maio, né, que vai o contrato dele, ele já pode assinar, então, pré-contrato, que você pode assinar 6 meses antes, você já pode assinar pré-contrato. E aí, gente, quando você tem um jogador nessa situação, mesmo que naquele momento haja a necessidade da utilização, como é que você vai transformar esse cara num super titular do seu time, com o seu time jogando todo em função dele, valorizando ele cada vez mais, se você não vai levar um centavo nisso? Isso é uma questão econômica, eu tô te falando. Eu acho que se eu fosse o Felipe... do Ronaldinho aí. Também eu não acredito, não. Porque agora era bom o Felipe colocar o... Levi que escala. Não, gente, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo nem do Levire, nem do Calil. Eu estou dizendo que é uma situação muito difícil. Mas tem que jogar, muito difícil. Tem que contar com o cara até o momento final. Talvez seja... Tá jogando bola. Peraí, volta esse tweet aí pra mim, Felipe. Eu não li mal, não. Pô, tem o doutor Stanley Guzmán, apresentador do Brasil Gente, participando também, dizendo que, claro que não deve ser titular porque não está jogando nada. Esse é o Ronaldinho, né? E o doutor Stanley, só para destacar, para você que está em casa, que o doutor Stanley, ele é flamenguista. Então existe uma mágoa, um rancor no coração então não dele, vale, não. que é algo absolutamente natural. Então desconsidere a opinião de um flamenguista machucado, que foi atropelado no último final de semana pelo Internacional. Agora, voltando à questão... Todo mundo fala que o Ronaldinho tem grandes possibilidades de ir embora em breve. Até teve aquela gravação do Assis comprando ingresso e vendendo o Ronaldinho. Era pra onde? Catar, com o cara da Argélia, querendo o Catar e tal. Ainda vai ter gente que vai reclamar disso, né? Tem a gravação do cara querendo vender. E a imprensa e tal. Então todo mundo imaginava que ele poderia sair em breve. Aí o Guilherme sai também, fica sem esse meio armador e tal. Ô, Felipe, a possibilidade da gente colocar o Léo Gomide aí no telefone, dar uma ligada para ele, e se possível for, dar uma ligada para o Maluf. Porque o Maluf precisa explicar para a torcida isso aí. O Galo investiu muito dinheiro no Guilherme e agora o jogador saía assim, é o Guilherme que não quer renovar, ok. Mas não pensaram nisso antes. É o risco que o clube corre também. É a tal da Lei Pelé, né? O risco que o clube corre. Mas tem os benefícios e os malefícios. Né? Não, mas por que... Dizem que tem uma proposta que balançou ele da Rússia, é isso? Pois é, o Léo disse, né, no nosso noticiário na Band News, 89.5, a galera acompanha, que fica sabendo sempre lá as coisas. Ele disse o seguinte, que a possibilidade é do retorno dele para a Rússia, que seria o retorno dele. Pro mesmo time. Gente, parece que o mundo, né? O cara saiu de lá sem gostar. Não, é frio. Eu não gosto daqui. Num momento tão complicado, né? Agora tá calor. Você vê crises, guerras, mas tem guerra, né? Tem guerra, o que me preocupa é que o André está vivendo no Atlético mais ou menos o que o Guilherme viveu. Isso aí. Né? Que é um jogador que o custo-benefício não é bom. Adaptação. Aí daí a pouco o Guilherme também não quer renovar. E aí o Atlético perde também. Foram os dois jogadores que o Atlético investiu mais dinheiro. Quem tomaria essa posição? Sinceramente, eu acho que precisa alguém da diretoria conversar conosco. Quem tomaria essa posição? Foi o Guilherme que tomou em relação a talvez uma valorização que ele não teve? Será que é financeiro? Será que a questão é o Atlético não tem condição de manter o salário ou de manter um jogador caro como ele na reserva? É isso? Ele não assumiu efetivamente a titularidade. Alguma explicação tem nessa história? Porque estava bem encaminhado, todo mundo noticiou que estava bem encaminhado a renovação dele e agora mudou, chega. Né? O que mudou? Ô, Brasil, você acha difícil emitir qualquer opinião agora sem ouvir os dois lados? É difícil. É sempre bom isso que você falou, a diretoria se pronunciar agora.
Não consigo entender. O Guilherme vivendo o melhor momento dele no Atlético, acho injusto ele não ser o titular. O Ronaldinho, não imagino que ele vai passar desse ano, se ele não sair antes. O momento é do Guilherme, é até para você não ter o prejuízo naquilo que você investiu. Claro. E aí, vai perder o cara? Eu não entendi. Gostaria de ouvi-lo, Cadu. O Léo Gomes trouxe a informação, mas nós não ouvimos o jogador e muito menos o clube. Estamos tentando, inclusive, falar com o empresário dele, que de certa forma tem influência também no negócio. É aquele que falou aquele dia? É o mesmo. Estamos tentando o contato com o empresário, mas gostaria de sua opinião, se é que é possível emitir alguma opinião agora, sem ouvir qualquer uma das partes. Não, em alguns aspectos não dá para ser taxativo, porque a gente tem que confirmar as informações, mas se for verdade essa informação, e a gente pode colocar assim, se ele mesmo não for renovar, não quiser... Se fosse mais perto, alguma coisa na negociação não der certo, é claro que você entenderia. Ninguém é obrigado a renovar com ninguém. Claro. A gente não fica totalmente surpreso de ele não renovar com o Atlético. Eu fico surpreso dessa informação já vir antes, sendo que antes parecia que estava bem encaminhado. Essa mudança de cenário, né? Até porque... Convenhamos, desde que o Guilherme chegou, talvez o cenário mais favorável a ele no Atlético é o atual, onde muita gente pede que ele seja titular, onde ele vai bem quando entra. Então, eu fico acho que eles não iriam divulgar, né, Cadu? O Léo é que dentro das fontes dele acabou descobrindo. Isso era uma coisa que ia ficar muito... E aí a gente talvez... Sabe, por isso que às vezes a gente não consegue explicar muita coisa no futebol. Né? Às vezes a gente cobra determinada coisa e tal. Mas são coisas que vão acontecendo nos bastidores e que pegam todo mundo de surpresa e você não entende direito o que é. Né? E talvez por aí estejam algumas explicações. Agora, acho que se já tem a explicação informação... pode ser a proposta da Rússia. A gente sabe que o futebol russo oferece muito dinheiro. E o cara pode estar de saco cheio, vamos falar a verdade, de nunca ser titular. Exatamente. De ser esse entra e sai danado. Não estou falando que está certo, que está errado, que tem que ser titular, que não tem. Ele pode estar cansado. Pô, se eu não vou ser titular aqui, pelo menos vou ganhar mais dinheiro lá. O jogador, ele tem essa lógica. Às vezes ele pensa, recebi a proposta muito avantajada da Rússia, mas eu prefiro ficar aqui porque esportivamente está valendo a pena. Ele pode pensar que esportivamente não está valendo a pena porque ele não é titular. E ir para fora para ganhar dinheiro. Nem sei se eu vou titular. Como é que tá o esquema aí da hashtag? Tem como colocar algumas mensagens aí? Dizer, de repente, até o percentual de torcedores que querem... Está bem dividido, quase 50-50, tá vendo? Mas então tem gente que acha que ele deve jogar e tem gente que acha que não deve jogar. Gente, nunca vi o apresentador espirrar na televisão, mas tudo bem. Eu espirrei. Acho que o Ronaldinho não deve ser titular, mas sim entrar no decorrer da partida para quem sabe decidir na bola parada. É uma alternativa. O Rafael, no decorrer da partida tudo bem, também não é o cara lá plantado. O Rafael, ele foi o fiel representante da enquete que está 50-50. Em cima do muro. Tem outro tweet aí que a gente pode mostrar. E a hashtag, né? A gente falando de tweet aqui, mas eu não sei se há a possibilidade da gente mostrar a mensagem com a hashtag dos donos da bola MG, né? Mas vamos tentar ver se a gente consegue colocar as mensagens aí, mas o Felipe está dizendo aqui que está muito equilibrada a enquete. É o ídolo, né? Que querem ele como titular e os que não querem. É o ídolo. É aquilo que o Cadu falou aqui. Construiu muita coisa, mas hoje não rende. Isso aí, mas foi o que o Cadu falou. O pessoal tem um carinho por ele, que é merecidíssimo por tudo que ele fez, no histórico dele internacional, no histórico dele dentro do Atlético. É merecidíssimo. Só que o momento dele não é esse. Então, neste momento, o melhor jogador para ser titular do Atlético, para fazer essa movimentação de meio, para ter essa qualidade, para essa bola chegar um pouco mais à frente, para a gente ver esse Atlético ofensivo, é o Guilherme. Amanhã a bola rola lá no Mineirão, final da Recopa, 10 da noite e tal. E o presidente Alexandre Calil usou o Twitter para comunicar que vai se concentrar com o time para a final da Recopa. Nosso Twitter do Calil aí, daqui a pouco a gente vê o da Mirelli, o Alexandre Calil, vou concentrar. Deu sorte. Falou depois que era uma brincadeira, que ele não tinha concentrado. Ou seja, ele concentrou ou não concentrou? Quando? Antes do clássico. Aí depois ele falou, não concentrei, era uma brincadeira. Concentrou. E ontem ele falou. Então tá aí. Você acha que isso tem influência, Cadu? O presidente chegar e tal? Não, nada contra a decisão dele, porque acho até bacana, assim, tamo junto. Mas, nossa,
que grande diferença. Claro que não. Os jogadores vão correr mais porque ele concentrou, vão comer, se alimentar melhor, dormir mais cedo. Não, nada a ver. Aquele tipo de pensamento, assim, se o Marinho tivesse feito a pré-eleição antes do jogo contra a Alemanha, o Brasil teria ganhado de 7-1, uma coisa mais ou menos. Mas o Marinho... Olha, vou chamar um intervalo ali pra gente tomar uma água. Eu acho que se o Marinho fizesse a pré-eleição ia ser 12-1. 12-1 pro Brasil. @ os donos da bola MG, hashtag, você digita no Twitter a hashtag e a sua opinião. Ronaldinho deve ou não ser titular contra o Lanús amanhã no Mineirão. A gente volta daqui a pouquinho e no meio do intervalo tem um recado aí do Dunga para você. Se ligue, até já. Os donos